Marina, uma mãe solteira de 34 anos que trabalha como enfermeira em São Paulo, começa a perceber comportamentos estranhos em seu filho de 6 anos, Gabriel. Após a morte traumática do pai da criança, em um acidente de carro há 2 anos, o menino desenvolve uma amizade com uma presença invisível que ele chama de a moça da cortina. Inicialmente, Marina acredita ser apenas um amigo imaginário comum na infância. Porém, quando Gabriel começa a relatar conversas detalhadas e informações que ele não deveria saber, a situação se torna perturbadora. A criança descreve uma mulher jovem que aparece sempre atrás das cortinas do apartamento, especialmente no quarto dele, e que conta histórias tristes sobre sua própria vida. Enquanto lida com a pressão do trabalho no hospital, as dificuldades financeiras e o luto ainda presente, Marina precisa descobrir se está enfrentando um fenômeno paranormal real ou se seu filho está processando o trauma da perda do pai de uma forma que ela não compreende. A jornada a levará a descobrir segredos sobre o apartamento onde moram e a enfrentar suas próprias feridas emocionais, transformando completamente sua perspectiva sobre vida, morte e os laços que transcendem nossa compreensão. Eu estava lavando a louça do jantar quando ouvi Gabriel sussurrar essas palavras que me fizeram gelar por completo. Ela está atrás da cortina de novo. Meus dedos pararam de esfregar o prato que segurava e senti meu coração acelerar. Viramos só nós dois naquele apartamento pequeno no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Não tinha mais ninguém ali. Sequei as mãos rapidamente no pano de prato e me virei para olhar meu filho. Gabriel estava sentado no chão da sala, brincando com seus carrinhos, mas seus olhos estavam fixos na janela que dava para o pátio interno do prédio. A cortina bege que eu havia comprado no Brás estava completamente imóvel. Não havia nem mesmo uma brisa naquela noite abafada de março. "Gabriel, amor, com quem você está falando?" perguntei, tentando manter a voz calma enquanto me aproximava dele. Meu filho de 6 anos levantou aqueles olhinhos castanhos que eram idênticos aos do pai e me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais óbvia do mundo. "Com a moça, mãe. Ela está ali atrás da cortina, igual ontem e anteontem." Ele apontou diretamente para a janela com seu dedinho pequeno. "Ela disse que gosta de conversar comigo porque eu não tenho medo dela." Senti um arrepio subir pela minha espinha. Como enfermeira, eu estava acostumada a lidar com situações estressantes, mas aquilo era diferente. Era meu filho, minha vida toda, falando de coisas que me deixavam completamente perdida. "Que moça, Gabriel. Não tem ninguém aí, benzinho." Caminhei até a cortina e a afastei completamente, mostrando a ele que havia apenas o vidro da janela e, do outro lado, o pátio interno do edifício, onde algumas roupas balançavam no varal da vizinha do térreo. "Ela vai embora quando você chega perto, mãe. Ela disse que você não consegue ver ela porque... Gabriel fez aquela carinha de concentração que sempre fazia quando tentava lembrar de algo importante. "Porque você tem o coração muito triste ainda." Essas palavras me acertaram como um soco no estômago. Há 2 anos, desde que o Rodrigo morreu naquele acidente idiota na Marginal Pinheiros, um caminhão que passou no sinal vermelho e levou meu marido, o pai do Gabriel, o amor da minha vida, eu realmente carregava uma tristeza que parecia ter se instalado permanentemente no meu peito. Gabriel olha para a mamãe. Sentei no chão ao lado dele e segurei suas mãozinhas pequenas. "Amigos imaginários são normais, tá? Mas essa moça, como ela é? Você pode me contar?" Meu filho sorriu com uma doçura que me derreteu, mas suas próximas palavras me assombraram. "Ela é bonita, mãe. Tem cabelo comprido e escuro, meio parecido com o seu. Usa um vestido azul clarinho, bem antigo, sabe? Como aqueles que a vovó Rosa mostra nas fotos antigas." Minha sogra sempre nos mostrava fotos da família da década de 60 e 70. Como Gabriel sabia descrever roupas daquela época. "E o que mais ela te conta, amor?" "Ela disse que morava aqui antes, há muito tempo, e que ficou presa porque algo muito ruim aconteceu com ela." Gabriel baixou a voz como se estivesse contando um segredo. "Ela chora muito, mãe, e quer que alguém conte a história dela para outras pessoas." Senti minha garganta seca. Nós morávamos naquele apartamento há apenas 8 meses. Depois que Rodrigo morreu, não consegui mais pagar o aluguel da casa onde vivíamos na Vila Madalena. Tive que me mudar para algo mais barato. E esse apartamento de 2 quartos num prédio dos anos 80 foi o que coube no meu orçamento de enfermeira. "Gabriel, escuta a mamãe com atenção." Tentei escolher as palavras certas.
Às vezes, quando estamos tristes ou com saudade de alguém, nossa cabeça cria pessoas que não existem para nos fazer companhia. Pode ser isso que está acontecendo. Mas ela existe, mãe, ela sabe coisas. Gabriel se levantou animado e correu até sua mochila escolar. Voltou com um desenho que havia feito na escola naquele dia. Olha só, o desenho me deixou sem palavras. Gabriel havia desenhado nossa sala com detalhes impressionantes. O sofá marrom que eu havia herdado da minha mãe, a televisão pequena na estante, até mesmo o vaso de plantas que eu mantinha no canto. Mas atrás da cortina, ele havia desenhado a silhueta de uma mulher de cabelos longos com um vestido que parecia flutuar. A professora perguntou quem era essa pessoa no desenho, e eu disse que era minha amiga nova. Ela disse que ficou muito bonito. Gabriel falou com orgulho, mas eu senti um nó crescer no meu estômago. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, o que levou mais tempo que o normal porque ele insistia em dizer boa noite para a cortina, fiquei acordada na sala, observando cada sombra, cada movimento da cortina, com o vento que entrava pela fresta da janela mal fechada. Liguei para minha mãe. Mãe, você acha que criança de 6 anos pode ter amigo imaginário ainda? Claro, Marina. Por que você está perguntando isso? A voz dela do outro lado da linha soava preocupada. Contei sobre a moça da cortina e os detalhes que Gabriel havia me dado. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Filha, desde que o Rodrigo morreu, vocês dois passaram por muita coisa. O Gabriel pode estar processando o luto dele de um jeito diferente do seu. Mas você já conversou com os vizinhos sobre esse apartamento? Sobre quem morava lá antes? Eu não tinha pensado nisso. Na correria de me mudar, trabalhar dupla jornada no hospital e cuidar do Gabriel sozinha, nunca parei para conhecer direito a história do lugar onde morávamos. Não, mãe, por quê? Não é nada demais, amor. Mas quando você era pequena, sua tia Clara sempre dizia que alguns lugares guardam memórias, especialmente quando algo muito forte aconteceu ali. Talvez valha a pena investigar, só para sua própria tranquilidade. Depois que desliguei o telefone, não consegui parar de pensar. Fui até a janela da sala e afastei a cortina. Lá embaixo, o pátio interno estava silencioso. Apenas o barulho distante do trânsito na rua principal chegava até o quarto andar onde morávamos. Foi então que ouvi um sussurro tão baixinho que quase pensei ter imaginado. Marina, meu nome. Alguém havia sussurrado meu nome. Olhei rapidamente para o corredor. A porta do quarto do Gabriel estava fechada e eu podia ouvir sua respiração pesada de criança dormindo. Voltei a olhar pela janela e, dessa vez, senti como se alguém estivesse me observando de volta. Fechei a cortina rapidamente e decidi que no dia seguinte faria algumas perguntas. Precisava entender o que estava acontecendo na minha casa, com meu filho, e porque eu mesma estava começando a sentir que não estávamos realmente sozinhos ali. Aquela madrugada, dormi mal. Sonhei com uma mulher de vestido azul claro que caminhava pelos cômodos do apartamento, tocando as paredes como se procurasse por alguma coisa. No sonho, ela me olhava com uma tristeza tão profunda que me fazia querer chorar junto com ela. Quando acordei, Gabriel já estava na cozinha, tomando leite com bolacha. Bom dia, mãe. A moça disse que você sonhou com ela hoje. Ele sorriu inocentemente enquanto molhava a bolacha no copo de leite. Senti um frio na barriga. Como ele poderia saber? A frase do Gabriel sobre eu ter sonhado com ela ficou ecoando na minha cabeça durante todo o caminho para o trabalho. Deixei meu filho na escola e segui para o Hospital das Clínicas, onde trabalho no setor de emergência, mas não conseguia me concentrar direito. Entre um paciente e outro, eu ficava pensando em como uma criança de 6 anos poderia saber sobre meu sonho. Durante o intervalo do almoço, liguei para a Dona Conceição, a zeladora do prédio. Ela era uma senhora de uns 60 anos que morava no edifício desde que foi construído, em 1987. Se alguém conhecia a história do meu apartamento, seria ela. Oi, Dona Conceição. Aqui é a Marina do 402. A senhora tem um minutinho para conversar? Claro, querida. Tudo bem com você e o Gabriel? Está sim, obrigada. Dona Conceição, a senhora sabe me dizer quem morava no meu apartamento antes de eu alugar? Houve uma pausa do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais para ser natural. Por que você quer saber isso, filha? É que o Gabriel anda falando de uma moça que aparece lá em casa. Imaginação de criança, né? Mas fiquei curiosa sobre quem morava lá antes. Outra pausa longa. Marina, você pode descer aqui na portaria quando voltar do trabalho?
É melhor conversarmos pessoalmente sobre isso. O tom dela me deixou ainda mais inquieta. Passei o resto do plantão distraída, contando as horas para chegar em casa e ter essa conversa. Quando busquei Gabriel na escola, a professora dele, Juliana, me chamou para conversar. Marina, preciso te contar uma coisa sobre o Gabriel hoje. Ela me conduziu para um canto mais reservado do pátio da escola. Durante a aula de artes, pedimos para as crianças desenharem suas famílias. O Gabriel desenhou vocês dois, mas também desenhou uma terceira pessoa. Meu coração acelerou. E o que ele disse sobre essa pessoa? Ele disse que era a moça que mora com vocês. Descreveu ela com detalhes muito específicos. Cabelo longo, vestido azul claro, e disse que ela fica triste porque as pessoas não conseguem vê-la. Juliana me olhou com preocupação. Marina, você tem alguma pessoa morando com vocês que eu deveria saber? Não, somos só eu e o Gabriel mesmo. Senti minha garganta apertar. Você acha que ele precisa de acompanhamento psicológico? Olha, é normal crianças terem amigos imaginários, especialmente depois de perdas significativas como a que vocês passaram. Mas a riqueza de detalhes e a constância com que ele fala dessa pessoa me chamou a atenção. Talvez valha a pena uma conversa com um profissional, só para entender melhor o que está acontecendo. Voltamos para casa com meu coração pesado. Gabriel estava animado, contando sobre as atividades da escola, mas eu mal conseguia prestar atenção. Quando chegamos ao prédio, deixei ele subir sozinho enquanto parei na portaria para conversar com Dona Conceição. Senta aqui, querida. Ela me indicou uma cadeira plástica ao lado da mesa dela. Você quer mesmo saber sobre o apartamento 402? Quero sim. Dona Conceição suspirou fundo e cruzou as mãos sobre o balcão. O apartamento ficou vazio por quase 3 anos antes de você se mudar. Ninguém conseguia ficar lá por muito tempo. Ela fez uma pausa. A última família que morou lá foram os Silva, um casal jovem com uma filhinha pequena. Eles saíram no meio da madrugada, deixaram até alguns móveis para trás. Por que saíram assim? A menininha deles, a Clara, começou a falar com alguém que não existia, igual ao seu Gabriel. Dizia que tinha uma moça no quarto dela que contava histórias tristes. Dona Conceição baixou a voz. Os pais achavam que era coisa de criança, até que a menina começou a saber coisas que não deveria saber. Senti um arrepio. Que tipo de coisas? Ela sabia o nome completo dos vizinhos que nunca tinha conhecido. Sabia que o seu Antônio do 301 tinha perdido a esposa. Sabia que a dona Marta do 503 estava grávida antes mesmo dela contar para alguém. Dona Conceição me olhou nos olhos. E antes do Silva teve outra família. E antes dessa outra. Sempre a mesma história. Criança falando com uma moça invisível. Minha boca estava seca. E antes disso, quem foi o primeiro morador? Ah, filha, essa é a parte mais triste. Dona Conceição se levantou e foi até um armário pequeno, de onde tirou uma pasta velha. Em 1989, 2 anos depois que o prédio ficou pronto, morou lá uma moça chamada Amanda Santos. Ela tinha uns 25 anos, era professora, muito bonita e simpática. Ela me mostrou uma foto velha que estava na pasta. Uma jovem de cabelos longos e escuros, sorrindo para a câmera. Estava usando um vestido azul claro. Meu sangue gelou. Era exatamente assim que Gabriel havia descrito a moça da cortina. O que aconteceu com ela? Amanda morou sozinha no apartamento por um tempo. Era muito querida por todos aqui no prédio. Sempre ajudava os vizinhos, cuidava das crianças quando os pais precisavam sair. Dona Conceição pausou e limpou os óculos. Até que ela começou a namorar um rapaz. Marco, se não me engano. Ela virou algumas páginas da pasta e me mostrou um recorte de jornal amarelado. Jovem professora encontrada morta em apartamento, dizia a manchete. Meu Deus. Marco era ciumento, possessivo. Os vizinhos ouviam discussões frequentes. Uma noite de dezembro de 1989, foram gritos, barulho de briga e depois silêncio. Dona Conceição balançou a cabeça tristemente. Quando a polícia chegou, Amanda estava morta no quarto dela. Marco alegou legítima defesa, disse que ela tinha tentado atacá-lo com uma faca, mas todos sabíamos que ele era violento. E ele foi preso? Por pouco tempo. Naquela época, a lei não protegia as mulheres como hoje. Ele foi solto e desapareceu. Nunca mais se soube dele. Ela fechou a pasta. Amanda foi enterrada no cemitério da Saudade, mas dizem que o espírito dela nunca saiu daquele apartamento. Eu estava em choque.
A descrição que Gabriel fazia da moça era idêntica à Amanda da foto. Dona Conceição, por que você não me contou isso quando eu vim alugar o apartamento? Filha, você estava desesperada por um lugar para morar, com uma criança pequena. Eu pensei que talvez dessa vez fosse diferente. E historinha de assombração não paga aluguel, né? Ela me olhou com pena. Mas depois que você se mudou, e eu vi como vocês dois eram parecidos com Amanda, você e ela têm quase a mesma idade que ela tinha. São morenas, trabalhadoras. Pensei que talvez por isso ela não incomodasse vocês. Subi para o apartamento com a cabeça fervilhando. Gabriel estava na sala, desenhando no chão, e quando me viu chegar, correu para me abraçar. Mãe, a moça estava aqui agora há pouco. Ela disse que você descobriu sobre ela hoje. Senti minhas pernas bambas. Gabriel, o que mais ela te disse? Ela disse que está feliz porque você não tem medo dela e que ela quer te contar a verdade sobre o que aconteceu aqui. Gabriel me olhou com seus olhinhos sérios. Ela disse que o homem mal mentiu, mãe. Ela não tentou machucar ele. Foi ele que machucou ela. Nesse momento, senti como se o ar tivesse ficado mais denso no apartamento. Olhei para a cortina da janela e, pela primeira vez, pensei ter visto uma sombra se mover atrás dela. Gabriel, você tem medo da moça? Não, mãe. Ela é triste, mas é boa. Ela só quer que alguém acredite na história verdadeira dela. Ele pegou minha mão. Você acredita em mim, mãe? Olhei nos olhos do meu filho e vi apenas sinceridade. Durante anos como enfermeira, aprendi a confiar na intuição. E minha intuição me dizia que Gabriel não estava mentindo ou imaginando coisas. Eu acredito em você, amor. Se essa história sobre Amanda estava mexendo com meu filho, e se realmente havia algo inexplicável acontecendo no nosso apartamento, eu precisava descobrir a verdade. Por Gabriel, por mim, e talvez por Amanda. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, fiquei na sala observando a cortina. E pela primeira vez, em vez de medo, senti uma estranha sensação de que talvez eu pudesse ajudar de alguma forma. Amanda, sussurrei baixinho para a cortina. Se você realmente está aí, eu quero ouvir sua história. A cortina se moveu levemente, mesmo sem vento. E eu soube que nossa jornada estava apenas começando. Acordei no meio da madrugada com o som de passos no corredor. Meu primeiro instinto foi verificar se Gabriel estava bem, mas quando passei pela porta do quarto dele, escutei sua voz sussurrando. É verdade que você era professora como eu? Meu coração disparou. Aproximei-me devagar da porta entreaberta e espiei. Gabriel estava sentado na cama, olhando diretamente para o canto do quarto onde ficava a cortina da janela dele. Eu também gosto de desenhar, continuou ele, como se estivesse mantendo uma conversa normal. A mamãe disse que você se chama Amanda. É um nome bonito. Empurrei a porta delicadamente e entrei no quarto. Gabriel, com quem você está conversando, amor? Ele me olhou com aquela naturalidade desconcertante. Com a Amanda, mãe. Ela disse que não consegue dormir quando está muito triste. Igual a você depois que o papai foi para o céu. Essa comparação me atingiu como um tiro. Realmente, desde que Rodrigo morreu, eu sofria de insônia crônica. Como Gabriel, aos 6 anos, conseguia fazer essa conexão tão precisa? E o que mais a Amanda te contou? Ela disse que quer falar com você, mas não sabe como. Gabriel se aconchegou debaixo do lençol. Ela tem medo que você fique com raiva dela por assustar a gente. Olhei para o canto do quarto onde meu filho direcionava o olhar. A cortina azul clara que eu havia comprado especialmente para o quarto dele estava completamente imóvel. Gabriel, você pode dizer para a Amanda que eu não estou com raiva dela e que se ela quiser conversar comigo eu vou tentar escutar. Senti-me completamente louca falando aquilo, mas algo dentro de mim dizia que era o certo a fazer. Gabriel sorriu. Ela ouviu, mãe, e disse, obrigada. Ele fechou os olhinhos. Ela vai tentar falar com você amanhã quando eu estiver na escola. Voltei para o meu quarto com o coração acelerado. Seria possível que eu realmente estivesse me preparando para tentar me comunicar com o espírito de uma mulher morta há mais de 30 anos? No dia seguinte, depois de deixar Gabriel na escola, decidi faltar ao trabalho. Liguei para o hospital dizendo que estava com problemas familiares, o que tecnicamente não era mentira, e voltei para casa. Preparei um café bem forte e me sentei no sofá da sala, de frente para a cortina da janela principal. Sentia-me ridícula, mas também determinada. Amanda, falei em voz alta, sentindo-me estranhamente corajosa. Eu sou Marina.
Gabriel disse que você quer conversar comigo. Estou aqui para escutar. Ficamos ou fiquei em silêncio por alguns minutos. Então senti o ar do apartamento ficar mais frio. A cortina se moveu levemente, sem que houvesse vento algum. Eu sei que você morreu aqui, continuei, tentando manter a voz firme. Sei que foi injusto o que aconteceu com você. Gabriel disse que você quer contar a verdade. De repente escutei um som muito baixo, quase como um sussurro no vento. Obrigada. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tinha certeza absoluta de que havia escutado essa palavra. Amanda, você está aí? A temperatura do apartamento parecia ter baixado alguns graus. Peguei um cobertor e o coloquei sobre os ombros. Eu estou com frio, disse, sem saber bem por que estava narrando isso em voz alta. Imediatamente, senti como se alguém tivesse ligado um aquecedor invisível. O ambiente voltou ao normal. Você fez isso? Perguntei impressionada. Dessa vez ouvi claramente, não quero te assustar. A voz era feminina, suave, mas carregada de uma tristeza profunda que me fez os olhos marejarem. Você não está me assustando, Amanda. Estou aqui porque quero ajudar. Respirei fundo. Gabriel disse que você quer que alguém saiba a verdade sobre o que aconteceu. Senti como se uma presença se aproximasse de mim. Não era ameaçadora, mas era definitivamente real. A cortina se moveu mais intensamente agora. Ele mentiu. Ouvi a voz sussurrar, mais clara desta vez. Eu não tentei machucá-lo. Eu acredito em você, respondi instintivamente. Pode me contar o que realmente aconteceu? O que se seguiu foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Aos poucos, como se Amanda estivesse reunindo forças para falar, comecei a escutar fragmentos de sua história. Marco era ciumento, controlador. A voz parecia vir de diferentes pontos do apartamento agora. Não gostava que eu trabalhasse. Queria que eu largasse tudo. Eu me levantei e caminhei pela sala, sentindo como se estivesse sendo guiada até a janela, onde Gabriel sempre dizia ver Amanda. Naquela noite, dezembro, eu disse que ia terminar com ele. A voz ficou mais emocionada. Ele ficou furioso. Disse que, se não fosse dele, não seria de ninguém. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Como mulher, como mãe solteira que já havia vivenciado relacionamentos difíceis, eu compreendia perfeitamente o terror que Amanda devia ter sentido. Ele me bateu, me empurrou contra a parede do quarto. A voz estava quase chorando agora. Quando caí, bati a cabeça na quina da cômoda. Não conseguia me levantar. E a faca? Perguntei, lembrando do que Dona Conceição havia me contado. Ele pegou-na na cozinha. Disse que ia contar para a polícia que eu tentei atacá-lo primeiro. A voz de Amanda estava quebrada de dor. Marina, ele plantou a faca na minha mão. Depois que eu já não podia mais me defender. Senti uma raiva profunda crescer no meu peito. Não apenas pela injustiça que Amanda havia sofrido, mas por todas as mulheres que passavam por situações similares, ontem e hoje. Por que você ficou aqui, Amanda? Por que não? Seguiu em frente. Houve uma pausa longa antes da resposta. Medo de que ninguém soubesse a verdade, de que ele ficasse livre para fazer isso com outras mulheres. A voz ficou mais firme. E solidão, Marina. Muita solidão. Nesse momento entendi algo que me fez sentar novamente no sofá. Amanda não era apenas um espírito preso por trauma. Ela era uma mulher que havia morrido sozinha, sem justiça, sem que ninguém acreditasse em sua versão dos fatos. Amanda, você não está mais sozinha, disse com firmeza. Eu acredito em você. Gabriel acredita em você. Vamos encontrar uma maneira de contar sua história. Como? A pergunta veio carregada de uma esperança tímida. Não sei ainda, mas vamos descobrir juntas. Fiquei em casa o resto da manhã conversando com Amanda. Ela me contou sobre sua vida, como adorava dar aulas para crianças da primeira série, como sonhava em ter filhos próprios, como havia se mudado para São Paulo, vinda de uma cidade pequena do interior, para seguir seu sonho de ser educadora. Também me contou sobre Marco, como ele havia sido charmoso no início, como aos poucos foi se tornando possessivo, controlador, violento. Uma história que eu conhecia bem demais, não da minha própria experiência, graças a Deus, mas do que via constantemente no hospital onde trabalhava. Quando foi hora de buscar Gabriel na escola, senti como se tivesse feito uma nova amiga. Uma amiga com uma história trágica, mas uma amiga mesmo assim. Amanda, preciso buscar o Gabriel agora.
Você vai estar aqui quando voltarmos? Sempre. Estive aqui, ela respondeu com um tom que misturava tristeza e gratidão. Mas agora, pela primeira vez em tanto tempo, não me sinto abandonada. Na escola, Gabriel me esperava com um desenho novo. Era Amanda, eu e ele, todos de mãos dadas na sala do nosso apartamento. Acima de nós, ele havia escrito com sua letra ainda incerta: Minha família nova. Gabriel, você desenhou isso antes ou depois de eu conversar com a Amanda hoje? Depois, mãe. Ela me contou que vocês viraram amigas. Ele me abraçou forte. Estou feliz que ela não está mais sozinha. Olhei para meu filho de 6 anos e me impressionei mais uma vez com sua maturidade emocional e sua capacidade de empatia. No caminho para casa, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Gabriel, vamos ajudar a Amanda a contar a história dela para o mundo. O que você acha? Seus olhinhos brilharam. Como a gente vai fazer isso, mãe? Ainda não sei, amor. Mas juntos, nós 3 vamos descobrir. Passei a noite toda pensando em como poderíamos ajudar Amanda. Durante anos trabalhando no hospital, aprendi que resolver problemas complexos exige método e persistência. Se queríamos provar a inocência dela, precisaríamos de mais do que apenas nossos relatos. Na manhã seguinte, depois de deixar Gabriel na escola, voltei para casa com uma ideia. Sentei-me na sala e chamei Amanda. Amanda, preciso da sua ajuda. Se realmente queremos que as pessoas acreditem na sua história, precisamos de provas. Você pode me dar detalhes específicos sobre aquela noite? Coisas que só você saberia? A resposta veio rápida, como se ela já tivesse pensado nisso antes. A faca, ele pegou da gaveta da cozinha. Era a terceira gaveta, do lado direito da pia. A voz dela estava mais nítida hoje, como se nossa conversa de ontem tivesse fortalecido nossa conexão. Tinha um cabo de madeira com um pequeno chip na ponta. Abri a gaveta que ela havia descrito. Era exatamente onde eu guardava meus utensílios de cozinha hoje. Interessante. Mais alguma coisa? Marco estava usando uma camisa azul escura, com uma mancha de tinta branca no bolso esquerdo. Ele trabalhava numa gráfica no centro da cidade. Amanda pausou. E ele tinha uma marca de nascença no pescoço, em formato de meia-lua. Peguei um caderno e comecei a anotar todos esses detalhes. Amanda, você se lembra do nome da gráfica onde ele trabalhava? Gráfica São Paulo. Ficava na rua Barão de Itapetininga. Meu coração acelerou. Essas eram informações muito específicas. Se conseguisse confirmar alguns desses detalhes, teríamos algo mais concreto para trabalhar. Naquela tarde, depois de buscar Gabriel na escola, decidimos fazer nossa primeira investigação. Fomos até o centro da cidade. Mãe, por que a gente está indo para lá? Gabriel perguntou, enquanto caminhávamos pela rua Barão de Itapetininga. Vamos procurar a gráfica onde o Marco trabalhava, para ver se conseguimos descobrir mais coisas sobre ele. A rua havia mudado muito desde 1989, mas ainda havia algumas gráficas funcionando. Entramos em uma que parecia mais antiga. Boa tarde, cumprimentei o senhor que estava atrás do balcão. O senhor por acaso conhece alguma gráfica São Paulo que funcionava aqui na rua nos anos 80? O homem, que devia ter uns 60 anos, coçou a cabeça pensativo. Gráfica São Paulo? Sim. Era do seu José Santos. Ficava ali onde hoje é uma loja de celulares. Ele apontou para um ponto mais abaixo na rua. Seu José morreu há uns 10 anos, mas a filha dele, a Márcia, ainda mora no bairro. Por que está procurando? Expliquei que estava pesquisando sobre um funcionário que havia trabalhado lá em 1989, sem entrar em muitos detalhes. O senhor me deu o telefone da Márcia. Liguei para ela no mesmo dia. Márcia se lembrou muito bem da gráfica do pai e concordou em conversar conosco no dia seguinte. Na manhã seguinte, depois de deixar Gabriel na escola, fui encontrar Márcia num café próximo à antiga localização da gráfica. Ela era uma mulher de meia-idade, simpática e comunicativa. Meu pai sempre guardou os registros antigos da gráfica, ela me contou. Mesmo depois que fechou, ele dizia que nunca se sabia quando alguém poderia precisar de alguma informação. Você, por acaso, se lembra de um funcionário chamado Marco? Ele trabalhava lá em 1989. O rosto de Márcia mudou imediatamente. Marco Antônio Silva? Nossa, como eu poderia esquecer dele? Ela balançou a cabeça. Era um funcionário problemático. Meu pai demitiu ele em janeiro de 1990, logo depois do Natal. Meu coração disparou. Por que ele foi demitido? Tinha faltas constantes, chegava bêbado no trabalho
E depois teve aquela história terrível. Márcia baixou a voz. Ele matou a namorada em dezembro de 89. Meu pai ficou horrorizado quando soube. Disse que sempre achou ele meio estranho, mas nunca imaginou que fosse capaz de uma coisa dessas. Você se lembra de mais algum detalhe sobre ele? Lembro que ele tinha uma marca de nascença bem visível no pescoço e era muito ciumento. Sempre falava mal da namorada dele. Dizia que ela era muito independente demais. Márcia fez uma careta de nojo. Depois que ele foi solto, sumiu da cidade. Nunca mais ouvimos falar dele. Saí daquela conversa com o coração acelerado. Amanda estava certa sobre a marca de nascença, sobre a gráfica, sobre tudo. E mais importante, tínhamos agora o nome completo de Marco e confirmação de que ele realmente havia trabalhado onde Amanda disse. Quando cheguei em casa, Gabriel já estava lá. Minha mãe havia buscado ele na escola porque eu tinha avisado que chegaria tarde. E aí, filha, descobriu alguma coisa? Minha mãe perguntou, curiosa sobre minha pesquisa. Contei sobre a conversa com Márcia, omitindo apenas a parte sobre estar recebendo informações de Amanda. Minha mãe me ouviu com atenção crescente. Marina, isso está ficando muito específico para ser coincidência. Você realmente acha que... Ela olhou para Gabriel, que estava desenhando na mesa da cozinha. Que está acontecendo algo sobrenatural aí? Antes que eu pudesse responder, Gabriel levantou a cabeça do desenho. Vovó, a Amanda disse que agradece a mamãe por acreditar nela e por estar tentando ajudar. Minha mãe ficou pálida. Gabriel, querido, você está ouvindo ela agora? Está sim, vovó. Ela disse que você tem o coração bom igual a mamãe e que por isso você também pode ouvir ela se quiser. Nesse momento, senti o ar da cozinha ficar mais frio. Minha mãe se arrepiou toda. Marina, ela sussurrou, eu senti algo gelado passar por mim agora. Mãe, eu sei que parece loucura, mas algo muito real está acontecendo aqui. Segurei a mão dela. Amanda estava certa sobre todos os detalhes que verificamos hoje. E Gabriel não tem como estar inventando tudo isso. Minha mãe ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. E o que vocês pretendem fazer com essas informações? Ainda não sei, mas sinto que Amanda merece que sua história seja contada. Ela foi vítima de feminicídio numa época em que esse crime nem tinha nome, quando a sociedade culpava a vítima e protegia o agressor. Naquela noite, depois que minha mãe foi embora e Gabriel dormiu, sentei na sala com meu notebook e comecei a pesquisar Marco Antônio Silva na internet. Encontrei algumas informações dispersas. Registros de trabalho em outras cidades após 1990, uma ocorrência policial por agressão em 1995 em Campinas e algo que me fez o sangue gelar, uma notícia de jornal de 2003 sobre um homem chamado Marco Antônio Silva, que havia sido preso por agressão doméstica contra a esposa em Ribeirão Preto. Amanda, chamei baixinho. Encontrei informações sobre Marco. Ele continuou agredindo mulheres depois de você. Eu sabia. A voz dela veio carregada de tristeza. Por isso, não conseguia ir embora. Sabia que outras mulheres pagariam pelo que ele fez comigo. Mas agora podemos fazer algo. Temos provas de que ele era violento, de que tinha um padrão de comportamento agressivo. Como podemos usar isso? Respirei fundo antes de responder. Vou procurar um jornalista. Alguém que se interesse por casos antigos por justiça para mulheres vítimas de violência. Olhei para a cortina, onde sentia a presença dela. Sua história pode ajudar outras mulheres a entenderem os sinais, a saírem de relacionamentos abusivos antes que seja tarde demais. Você faria isso? Por mim? Não é só por você, Amanda. É por todas nós. Senti uma sensação de calor se espalhar pela sala, como se Amanda estivesse me abraçando. Naquela madrugada, tomei uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, procuraria alguém da imprensa para contar a história de Amanda Santos, uma mulher que morreu há mais de 30 anos, mas cuja voz finalmente seria ouvida. Gabriel havia desenhado certo. Nós três éramos uma família agora. E famílias se protegem e lutam umas pelas outras. Acordei com uma determinação que não sentia há muito tempo. Hoje seria o dia em que a voz de Amanda finalmente seria ouvida pelo mundo. Depois de deixar Gabriel na escola, passei a manhã pesquisando jornalistas especializados em casos de violência doméstica e feminicídio. Encontrei o contato de Patrícia Mendes, repórter investigativa do jornal O Estado de São Paulo, que havia escrito uma série de matérias sobre casos antigos de violência contra a mulher
que nunca foram devidamente esclarecidos. Mandei um e-mail explicando que tinha informações sobre um caso de 1989 que poderia interessá-la. Para minha surpresa, ela respondeu no mesmo dia, pedindo para nos encontrarmos. Marcamos para o dia seguinte numa cafeteria na Vila Madalena. Cheguei nervosa, carregando uma pasta com todas as informações que havia coletado, os detalhes sobre Marco, as conversas com Márcia, os registros que consegui encontrar online. Patrícia era uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, olhar atento. Quando contei a história de Amanda, omitindo apenas a parte sobre nossa comunicação direta, ela me ouviu com interesse crescente. Marina, essa história tem todos os elementos de um caso típico de feminicídio dos anos 80 e 90, ela disse, folheando meus documentos. A versão oficial sempre favorecia o agressor, especialmente quando não havia testemunhas. Mas você tem informações muito específicas para alguém que acabou de se mudar para o apartamento. Senti meu coração acelerar. Como explicar que havia obtido essas informações diretamente da vítima? Eu conversei com muitas pessoas que conheceram Amanda na época e também com pessoas que conheceram Marco. Não era mentira completamente, já que havia falado com Márcia e Dona Conceição. Você mencionou que tem um filho pequeno. Ele também sabe dessa história? Gabriel é muito sensível a essas coisas. Às vezes ele diz coisas que me impressionam pela maturidade. Patrícia me olhou com curiosidade, mas não insistiu no assunto. Olha, Marina, vou ser honesta com você. Tenho interesse na história, mas preciso de mais fontes. Você pode me ajudar a entrar em contato com essas pessoas que conversaram com você? Combinamos que ela começaria sua própria investigação e que nos falaríamos em uma semana. Quando cheguei em casa, Gabriel me esperava ansioso. E aí, mãe? A moça do jornal vai contar a história da Amanda? Ainda não sabemos, amor. Ela precisa fazer a própria pesquisa dela primeiro. A Amanda está preocupada, Gabriel disse olhando para a cortina da sala. Ela tem medo que a moça não acredite na gente. Naquela noite, conversei com Amanda sobre minha reunião com Patrícia. Ela parece interessada, mas precisa de mais evidências. Você pode me dar mais detalhes que só você saberia? Coisas que ela possa verificar independentemente. Marco tinha uma cicatriz pequena na mão direita, de quando cortou o dedo numa máquina da gráfica, 2 meses antes de me matar. A voz de Amanda soava cansada, e ele dirigia um Chevette azul, placa terminada em 7. Mais alguma coisa? Na noite que ele me matou, estava chovendo muito, tinha alagado a rua em frente ao prédio. Amanda pausou. E tinha uma vizinha, Dona Lourdes, que morava no 301. Ela ouviu os gritos, mas teve medo de testemunhar contra ele. Anotei tudo e no dia seguinte, passei essas informações para a Patrícia. Uma semana depois, ela me ligou eufórica. Marina, não sei como você conseguiu essas informações, mas estou impressionada. Encontrei a Dona Lourdes, ela hoje tem 78 anos e mora com a filha na Zona Leste. E sabe o que ela me contou? Meu coração acelerou. Que ela ouviu tudo naquela noite de dezembro, mas ficou com tanto medo do Marco que nunca falou nada para a polícia. Ela me disse que sempre se arrependeu disso, que carrega essa culpa há mais de 30 anos. E ela toparia dar depoimento agora? Não só toparia, como está ansiosa para isso. Ela quer limpar a consciência e fazer justiça pela Amanda, mesmo que tardiamente. Desliguei o telefone tremendo de emoção, corri para a sala e chamei Amanda. Amanda, encontramos Dona Lourdes. Ela vai contar a verdade sobre aquela noite. Senti o apartamento inteiro se agitar. As cortinas de todos os cômodos se moveram ao mesmo tempo e uma sensação de alívio preencheu o ar. Depois de tanto tempo, ouvi Amanda sussurrar, e pela primeira vez, sua voz soava esperançosa em vez de apenas triste. 2 semanas depois, a matéria de Patrícia foi publicada na primeira página do Caderno de Cidades. O título era O Feminicídio Esquecido. Dona de casa carrega a culpa de 33 anos por não ter testemunhado contra agressor. A reportagem contava toda a história de Amanda, com depoimento de Dona Lourdes, informações sobre o padrão de violência de Marco e até mesmo uma foto da época que Patrícia havia conseguido no arquivo da escola onde Amanda trabalhava. É incrível como algumas histórias ficam enterradas no tempo, dizia o texto. Amanda Santos foi mais uma vítima de feminicídio numa época em que esse crime era tratado como crime passional pela sociedade e pelo sistema judiciário.
Sua morte poderia ter sido evitada se houvesse redes de proteção adequadas para mulheres em situação de violência doméstica. O impacto foi imediato. O jornal recebeu dezenas de ligações de pessoas que conheciam Amanda ou que tinham histórias similares para contar. Uma ex-colega de trabalho dela entrou em contato dizendo que sempre soube que Marco era violento, mas que na época ninguém sabia como ajudar. Mais impressionante ainda, 3 mulheres ligaram relatando que tinham sido agredidas pelo mesmo Marco Antônio Silva em anos posteriores. Uma delas disse que havia feito boletim de ocorrência em 1995, mas que ele nunca foi punido adequadamente. Gabriel acompanhava tudo com interesse impressionante para uma criança de 6 anos. "Mãe, muitas pessoas estão falando sobre a Amanda agora", ele disse animado, depois de eu ler alguns trechos da matéria para ele. "É verdade, amor. Finalmente a história dela está sendo contada do jeito certo. Ela está muito feliz. Disse que não sabia que tanta gente se importava com ela. Naquela noite, senti a presença de Amanda mais forte do que nunca na sala. Amanda, você viu a repercussão da matéria?" "Vi, e não consigo acreditar." Sua voz estava diferente, mais leve. "Tantas mulheres se identificando comigo. Tantas pessoas entendendo que eu não era culpada. Você nunca foi culpada. E agora o mundo inteiro sabe disso. Marina, obrigada por tudo." Houve uma pausa longa. "Sinto que posso descansar agora." Essas palavras me encheram de uma emoção contraditória. Estava feliz que Amanda finalmente tivesse encontrado paz, mas também sentia que estava perdendo uma amiga. "Você vai embora?" "Não sei, ainda não. Talvez eu precise ver o que vai acontecer depois disso tudo." Na semana seguinte, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Um advogado especializado em direitos humanos entrou em contato conosco através de Patrícia. Ele queria reabrir oficialmente o caso de Amanda, argumentando que havia elementos suficientes para questionar o veredito original. "É um precedente importante", ele explicou durante nossa reunião. "Mesmo que não possamos mais punir Marco criminalmente, ele morreu em 2018, podemos limpar oficialmente o nome de Amanda e estabelecer um marco jurídico para casos similares." Quando contei isso para Amanda, senti uma energia diferente no apartamento. Era como se uma ventania suave estivesse passando por todos os cômodos. "Meu nome vai ser limpo oficialmente?" "Sim, e sua história vai entrar para a história como um exemplo de luta por justiça tardia." "E Gabriel, como ele está lidando com tudo isso?" Olhei para meu filho, que estava desenhando tranquilamente na mesa da cozinha. Desta vez havia desenhado Amanda sorrindo com asas, voando em direção a um céu cheio de estrelas. "Acho que ele entende melhor que todos nós o que está acontecendo." Naquela noite, Gabriel veio até meu quarto antes de dormir. "Mãe, a Amanda disse que talvez ela precise ir embora logo. Como você se sente sobre isso, amor?" Gabriel pensou por um momento. "Estou triste, mas também feliz. Ela não está mais sozinha e triste. Agora ela pode ir para onde o papai está." Abracei meu filho, impressionada mais uma vez com sua sabedoria precoce. Nossa jornada com Amanda estava chegando ao fim, mas o impacto de sua história estava apenas começando. 3 meses depois da publicação da matéria, nossa vida havia mudado completamente. O caso de Amanda Santos se tornou um marco na discussão sobre feminicídio histórico no Brasil. Universidades começaram a estudar o caso. ONGs de defesa dos direitos das mulheres usavam a história dela em suas campanhas, e eu me vi no centro de uma transformação que jamais imaginei possível. O advogado conseguiu reabrir oficialmente o processo. Embora Marco já tivesse morrido, o juiz declarou Amanda oficialmente inocente das acusações que pesavam contra ela há 33 anos. Foi um momento histórico. O primeiro caso no Brasil de revisão póstuma de veredito em feminicídio dos anos 80. Gabriel se adaptou surpreendentemente bem à atenção que recebemos. Quando jornalistas perguntavam como uma criança de 6 anos havia sido capaz de fornecer tantos detalhes sobre Amanda, ele simplesmente respondia: "Ela estava triste e precisava de ajuda." Eu só escutei. Mas eu percebia que algo estava mudando. Amanda aparecia cada vez menos para Gabriel, e quando aparecia, suas conversas eram diferentes. "Mãe, a Amanda disse que está se preparando para uma viagem longa." Gabriel me contou numa tarde de sábado, enquanto brincávamos no parque perto de casa. "Que tipo de viagem, amor?" "Ela disse que agora que todo mundo sabe a verdade dela,
Ela pode ir para o lugar onde as pessoas vão quando não precisam mais ficar aqui. Gabriel fez aquela carinha pensativa. Eu acho que é onde o papai está. Senti um aperto no peito. Desde que Amanda havia entrado em nossas vidas, eu me acostumara com a presença dela. Era estranho admitir, mas ter uma amiga invisível havia preenchido uma solidão que eu nem sabia que sentia. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, sentei na sala e chamei Amanda pela última vez. Amanda, Gabriel disse que você vai embora. A resposta demorou mais que o normal para chegar, como se ela estivesse muito distante. Marina, é hora. Sua voz soava diferente, mais etérea, menos presa ao apartamento. Conseguimos o que eu precisava. Minha história foi contada. Meu nome foi limpo. Vou sentir sua falta, admiti, surpreendendo-me com a honestidade das minhas palavras. E eu vou sentir a sua e a do Gabriel. Houve uma pausa longa. Vocês me deram a família que nunca tive, a chance de ser ouvida, a justiça que achei que nunca viria. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Amanda, há uma coisa que nunca te perguntei. Por que você escolheu Gabriel? Por que ele conseguia ver você quando outros não conseguiam? Crianças que passaram por perdas profundas têm o coração mais aberto para a dor dos outros. A voz dela se tornava cada vez mais suave. Gabriel perdeu o pai. Eu perdi a vida. Nós nos reconhecemos na tristeza um do outro. E agora, Gabriel vai ficar bem? Gabriel vai ficar mais que bem. Ele vai ser especial. Ele aprendeu que ajudar os outros cura nossa própria dor. Amanda pausou. E você, Marina? Você descobriu que tem uma força que nem sabia que existia. Era verdade. Nos últimos meses, enfrentando toda essa situação sobrenatural, lidando com jornalistas, advogados e as repercussões do caso, eu havia descoberto uma coragem e determinação que não sabia possuir. Amanda, antes de você ir, há algo que preciso te contar. O que é? Decidir fazer faculdade de Direito. Respirei fundo. Quero me especializar em defesa de mulheres vítimas de violência. Sua história me mostrou o quanto ainda há para ser feito. Senti uma onda de emoção preencher todo o apartamento. Marina, isso é mais do que eu jamais poderia ter sonhado. A voz de Amanda estava claramente emocionada. Minha morte vai salvar outras vidas. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. Gabriel acordou e pela primeira vez em meses não mencionou Amanda durante o café da manhã. Quando perguntei se ela havia aparecido para ele, ele balançou a cabeça. Ela veio se despedir de madrugada. Ele disse simplesmente. Disse que me ama muito e que vai cuidar do papai até a gente se encontrar de novo lá no céu. E como você se sente com isso? Gabriel pensou por um momento, comendo sua torrada com geleia. Estou feliz por ela. E agora a gente pode ser só eu e você de novo, mas sendo diferentes. Somos mais corajosos agora, né, mãe? Ele estava certo. Éramos diferentes. Eu não era mais apenas uma enfermeira viúva tentando criar um filho sozinha. Era uma mulher que havia ajudado a fazer justiça para outra mulher, que havia descoberto sua própria força, que tinha um propósito maior na vida. E Gabriel não era mais apenas uma criança que havia perdido o pai muito cedo. Era um menino que havia aprendido sobre empatia, sobre ajudar os outros, sobre a importância de escutar aqueles que precisam ser ouvidos. 2 semanas depois, recebi uma ligação que me deixou sem palavras. Era uma produtora de televisão querendo fazer um documentário sobre o caso Amanda Santos. Eles queriam que eu e Gabriel participássemos, contando nossa versão da história. Mãe, você acha que a Amanda gostaria que a gente contasse a história dela na televisão? Gabriel perguntou quando contei sobre o convite. Acho que sim, amor. Quanto mais pessoas souberem da história dela, mais mulheres podem ser ajudadas. Participamos do documentário, que foi exibido 6 meses depois em rede nacional. Obviamente, focamos na pesquisa que fizemos, nas pessoas com quem conversamos, nas evidências que coletamos. A parte sobre nossa comunicação direta com Amanda ficou como nossa verdade privada. O documentário teve uma repercussão ainda maior que a matéria original. Dezenas de mulheres entraram em contato relatando casos similares, pedindo ajuda para reabrir processos antigos, compartilhando suas próprias histórias de violência doméstica. Criei um grupo de apoio que se reunia mensalmente no centro comunitário do nosso bairro. Gabriel, agora com 7 anos, às vezes participava das reuniões, desenhando enquanto as mulheres contavam suas histórias.
Seus desenhos sempre mostravam mulheres fortes, cercadas de luz, superando suas dificuldades. Um ano depois de nossa primeira conversa com Amanda, me formei no cursinho preparatório e passei no vestibular para Direito. Gabriel, que já estava na segunda série, me ajudava a estudar fazendo perguntas que me forçavam a simplificar conceitos complexos. Mãe, quando você virar advogada, vai ajudar muitas mulheres igual você ajudou a Amanda? Vou tentar, amor. É isso que ela teria querido. Gabriel sorriu e voltou aos seus desenhos. Desta vez havia desenhado eu e ele em um tribunal, defendendo uma mulher. Acima de nós, quase imperceptível, havia uma pequena figura feminina sorrindo. Gabriel, é a Amanda no desenho? Ele olhou para o papel e depois para mim. Não sei, mãe, mas eu gosto de pensar que ela ainda está cuidando da gente, mesmo de longe. 2 anos depois, durante meu segundo ano de faculdade, recebi uma notícia que me emocionou profundamente. A Câmara Municipal de São Paulo havia aprovado uma lei, batizando uma praça próxima ao nosso bairro de Praça Amanda Santos, em memória das vítimas de feminicídio. No dia da inauguração, Gabriel e eu estávamos lá, junto com Dona Lourdes, Patrícia, o advogado que nos ajudou, e dezenas de mulheres que haviam sido tocadas pela história de Amanda. Quando desceram a lona que cobria a placa com o nome da praça, senti uma brisa suave passar por mim, carregando um perfume floral que não consegui identificar. Gabriel segurou minha mão e sussurrou: "Ela veio ver, mãe. Ela está feliz." Olhei ao redor da praça, cheia de pessoas celebrando a memória de uma mulher que havia morrido sozinha e esquecida há mais de 30 anos. Agora, Amanda Santos era símbolo de luta, de justiça tardia, de esperança para outras mulheres. Naquela noite em casa, Gabriel me fez uma pergunta que me surpreendeu. "Mãe, você acha que existem outras pessoas como a Amanda por aí? Pessoas que precisam de ajuda para contar suas histórias?" Olhei para meu filho de 8 anos, impressionada mais uma vez com sua maturidade e empatia. "Provavelmente sim, amor. Por que está perguntando? Porque se um dia a gente encontrar alguém assim, a gente já sabe como ajudar, né?" Sorri e abracei meu filho. Gabriel estava certo. Nossa jornada com Amanda havia nos transformado em pessoas diferentes, mais fortes, mais conscientes de nosso papel no mundo. E se um dia outra alma precisasse de nossa ajuda, estaríamos prontos. Porque algumas famílias são formadas não apenas pelo sangue, mas pela capacidade de se abrirem para curar as feridas do mundo. 10 anos se passaram desde aquela primeira noite em que Gabriel sussurrou as palavras que mudaram nossas vidas para sempre. Hoje, aos 17 anos, meu filho se tornou um jovem impressionante, cursando o último ano do ensino médio e sonhando em estudar psicologia para ajudar crianças que passaram por traumas. Eu me formei em Direito há 3 anos e abri meu próprio escritório especializado em defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. O escritório Amanda Santos funciona numa sala pequena no centro de São Paulo, mas já conseguimos reverter dezenas de casos e ajudar centenas de mulheres a reconstruírem suas vidas. Na parede do meu escritório, tenho emoldurada a primeira matéria que Patrícia escreveu sobre Amanda, ao lado de uma foto da inauguração da praça que leva seu nome. Mas o que mais me orgulha é um quadro com uma frase que Gabriel escreveu quando tinha 12 anos. Às vezes, ajudar os mortos é a melhor forma de salvar os vivos. Gabriel cresceu sendo conhecido na escola como o menino que conversa com anjos. Nunca mais teve experiências sobrenaturais como aquela com Amanda, mas desenvolveu uma sensibilidade única para perceber quando alguém está sofrendo em silêncio. Seus professores dizem que ele tem um dom natural para fazer as pessoas se sentirem ouvidas e compreendidas. Nossa vida mudou de forma que jamais imaginei possível. O apartamento onde moramos, sim, continuamos no mesmo lugar, não guarda mais nenhum vestígio da presença de Amanda. As cortinas se movem apenas com o vento e a energia do lugar é de paz e renovação. Transformamos o quarto que era só de Gabriel numa biblioteca, onde guardo todos os estudos de caso, livros sobre direitos das mulheres e cartas que recebo de pessoas que foram tocadas pela história de Amanda. Gabriel insiste que esse espaço é o legado da Amanda e que ela ficaria orgulhosa de ver como sua história continua salvando vidas. No mês passado, aconteceu algo que me emocionou profundamente. Uma jovem de 23 anos chamada Carolina procurou meu escritório. Ela havia lido sobre o caso Amanda Santos na faculdade e reconheceu em sua própria vida
os sinais de um relacionamento abusivo que estava vivendo. Doutora Marina, ela me disse com lágrimas nos olhos. Quando li que Amanda não conseguiu sair a tempo, decidi que eu ia conseguir. A história dela me salvou. Conseguimos ajudar Carolina a sair do relacionamento de forma segura, com medida protetiva e apoio psicológico. Hoje ela trabalha como voluntária no meu escritório, ajudando outras mulheres que passam por situações similares. Casos como o de Carolina acontecem constantemente. A história de Amanda se tornou uma ferramenta de prevenção poderosa, ensinando mulheres jovens a identificarem sinais de abuso antes que seja tarde demais. Gabriel acompanha meu trabalho de perto e às vezes me ajuda organizando documentos, ou simplesmente estando presente durante atendimentos difíceis. Sua presença tem um efeito calmante nas clientes, especialmente aquelas que têm filhos e se preocupam com o impacto da violência doméstica nas crianças. Mãe, ele me disse semana passada, você percebeu que a gente virou exatamente o que a Amanda precisava quando estava viva? Alguém que acreditasse nela e lutasse por justiça. Essa observação me fez refletir sobre como nossa jornada com Amanda não foi apenas sobre ajudar uma alma perdida a encontrar paz. Foi sobre nos tornarmos as pessoas que sempre deveríamos ter sido, defensores dos vulneráveis, vozes para os silenciados, família para os esquecidos. O legado de Amanda Santos vai muito além de nossa experiência pessoal. O documentário sobre seu caso inspirou a criação de um protocolo nacional para a revisão de casos antigos de feminicídio. Universidades incluíram sua história em currículos de direito e serviço social. Seu nome se tornou sinônimo de luta por justiça tardia. Mas para mim e Gabriel, Amanda sempre será simplesmente nossa amiga que precisava de ajuda para contar sua história. Na semana passada, enquanto organizava papéis antigos, encontrei os primeiros desenhos que Gabriel fez de Amanda. Mostrei para ele, agora um jovem alto e maduro, tão diferente daquela criança de 6 anos que ouvia vozes atrás da cortina. Você sente falta dela às vezes? Perguntei. Gabriel sorriu com aquela sabedoria que sempre teve. Não, mãe, porque ela nunca foi embora de verdade. Ela está em cada mulher que a gente ajuda, em cada história que contamos, em cada vez que alguém encontra coragem para sair de um relacionamento abusivo. Ele pausou, olhando pela janela da sala. A Amanda virou parte de quem nós somos, e ele está certo. Amanda Santos não foi apenas uma presença sobrenatural que passou por nossas vidas. Ela foi a professora que nos ensinou sobre justiça, a amiga que nos mostrou a importância de escutar, a mulher corajosa que transformou sua própria tragédia em esperança para outras. Hoje, quando conto a história de Amanda para minhas clientes, sempre termino dizendo: às vezes, as pessoas que mais precisam de nossa ajuda não são as que estão aqui conosco, mas aquelas cujas vozes ecoam através do tempo, nos lembrando de que toda vida tem valor e toda história merece ser contada. Gabriel está se preparando para o vestibular e sei que será um psicólogo extraordinário. Já decidiu que vai se especializar em terapia infantil, para ajudar crianças que, como ele uma vez foi, são sensíveis demais para o mundo ao seu redor. Nossa história com Amanda Santos provou que algumas conexões transcendem a vida e a morte, que o amor pode curar feridas mesmo décadas depois, e que uma família verdadeira é aquela que se forma quando corações corajosos se unem para fazer do mundo um lugar mais justo.